Muito bem. Você pode abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus 27, e eu queria ler os versículos 11 a 14 e depois os versículos 17 a 26. Em algumas quartas-feiras atrás, nós fizemos estudos sobre as 7 expressões ditas por Jesus lá na cruz, naquele processo de sofrimento e morte. Agora nós vamos olhar para as várias manifestações, também pessoas que levaram Jesus à cruz, estiveram próximas à cruz, e aquilo que elas fizeram e falaram na cruz, e eu tenho chamado isso de ao redor da cruz, lá no Calvário. Nós vamos começar por Pilatos, das personagens mais importantes para a execução de Jesus. Então, nós vamos ler, então, Mateus 27, de 11 a 14, 17 a 24, diz assim: Jesus ficou em pé diante do governador e este lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: Não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião havia um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: Qual destes quereis que vos solte? Barrabás ou Cristo? Agora nós vamos para o versículo, vamos continuar, né? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhes: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Todos disseram: Que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Mas que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais: Que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: Sou inocente do sangue deste homem. Isso é problema vosso. E todo o povo respondeu: O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhes soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Queira Deus abençoar seu texto. Eu queria falar hoje sobre Pilatos, como disse. Pilatos era um governador biônico. Bom, para você entender o que eu quero dizer como governador biônico, quando uniram o estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, em 1900 e Araci de Almeida, 1974, e eu já era vivo, foi nomeado um governador que não foi eleito pelo povo. Ele foi nomeado governador do estado do Rio de Janeiro, que se passou a se chamar a união desses dois estados. Era um governador que todo mundo chamou de governador biônico, não é? Ou seja, Pilatos
foi um governador nomeado. Ele era um preposto do Império Romano, agia em nome do Império. E ele assumiu esse cargo político da Judéia no lugar do governador no lugar de Arquelau, sendo, portanto, o quinto governador romano na Judéia, nomeado pelo imperador Tibério. A administração de Pilatos foi muito tumultuada. Como procurador do Império Romano na Judéia, ele comandava o exército de ocupação, que era composto por 5.000 homens de infantaria, 120 homens de cavalaria. Esses soldados eram bem armados e bem treinados. Pilatos também tinha poderes sobre a vida e a morte das pessoas daquela região dominada. A autoridade de Pilatos era tamanha que ele podia reverter as sentenças que fossem decretadas pelo Sinédrio. O Sinédrio tinha que se submeter às decisões que o Sinédrio tomava, eram submetidas a Pilatos. E o seu poder era tão grande que até a nomeação de sacerdotes passava por ele. Além disso, ele controlava as finanças do templo. E uma vez, ele enviou um destacamento de soldados que entrou na cidade de Jerusalém à noite, temendo a reação da população. Eles levaram então a insígnia do governador, e aquela insígnia foi considerada uma afronta pela liderança dos judeus, porque ela constava de águias de prata e pequenas imagens do imperador, e aquilo escandalizava os judeus. Os judeus, depois de terem sido levados cativos, tanto para a Síria, depois para a Babilônia, aquilo curou-os da idolatria. E quando eles viram aquela imagem de Pilatos junto ao uniforme dos soldados, aquilo causou um quiprocó danado. No seu mandato, ele mandou construir o aqueduto que trazia água a Jerusalém. Era uma obra monumental, mas ela estava em rota de colisão com a liderança local, exatamente por causa da disputa financeira do dinheiro do templo, que ficava submisso também a Pilatos. Certa ocasião, quando ainda estava se preparando para tomar posse, ele foi visitar a cidade e houve um tumulto muito grande em frente ao local onde Pilatos se encontrava. E para conter aquela rebelião, ele enviou soldados disfarçados para o meio da população. E aos poucos esses soldados disfarçados, eles começaram a localizar aqueles que eram líderes dos amotinados. E aí começou uma grande matança, dispersando a multidão. Bom, Pilatos sabia que ser um preposto de Roma na Judéia não era uma tarefa fácil, era uma tarefa árdua. Por isso, ele se tornou muito duro, de disposição inflexível, obstinado. Às vezes o sujeito inseguro, ele fica muito radical. E então, na sua insegurança, ele adota medidas de muita força. Foi exatamente isso. Pilatos era considerado violento no seu gênio. Certa vez, enfurecido,
mandou matar um outro grupo de amotinados galileus e mandou os soldados misturarem o sangue desses galileus com o sangue dos sacrifícios que eram feitos no altar do templo. Já viu que problema não bastavam, porque a medida era uma medida que desagradava profundamente os judeus. Então ele era o tipo daquele líder que se promovia não pelos seus próprios méritos, mas através de conchavos e através de negociatas. Você conhece alguma coisa assim? Nós não conhecemos nada disso, irmãos, né? Então é bom que vocês conheçam um pouco de história, porque aqui no Brasil, muito bem, isso não acontece, né? Ele geralmente entrava numa reunião com alvos bem definidos. Ele negociava qualquer coisa para que ele obtivesse sucesso. Cargos políticos, posições sociais também. E ele foi se mantendo assim pela fraqueza do seu próprio caráter, participando de festas e programações que o promoviam. Ele estava sempre negociando e, na verdade, quando ele foi nomeado para ser o governador ali na Judéia, ele pensava em viver uma vida de mordomias, já que ele estava numa região bem longe de Roma e também, teoricamente, longe das intrigas palacianas. Mas ele constatou que governar o povo judeu era complicado, irmãos. E vou fazer uma parte, porque o povo judeu, a palavra judeu vem da palavra Judá. Eu me lembro que, alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal estava, um dos juízes lá daquela corte nossa, estava discutindo o termo judeu. E ele falava, o termo judeu não é raça. E ele começou a elucubrar sobre a origem do povo judeu. E não veio a ele nenhum juiz que judeu vem da palavra Judá, do reino do sul. Tá? E o povo judeu, ele constatou que era complicado, mas ele já tinha aprendido a lidar com a sua cultura, com a sua religião e com os seus costumes. E aparentemente ele estava indo muito bem naquela função, até que chegou um dia que ele foi confrontado com questões que abalaram profundamente a sua governança, porque envolviam questões religiosas com as quais ele nunca se preocupou. Então trouxeram para julgamento Jesus, que era um homem sereno, mas que estava sendo acusado pelo Sinédrio, o Supremo Tribunal Religioso de Israel, por afirmar que ele era o Messias, por ele, segundo o Sinédrio, Jesus afirmando que era o Messias e também Filho de Deus. E para ser honesto, Pilatos não queria entrar nessa questão que era uma questão meramente política, mas a sua função exigia que ele, Pilatos, desse um parecer final e conclusivo. O evangelista Lucas, ele mostra que por 3 vezes, tendo que dar um parecer sobre essa questão, Pilatos declarou Jesus inocente, mas finalmente não suportou a pressão política feita pelos judeus para que Jesus fosse condenado e fosse levado à morte. E então, finalmente, para agradar os judeus, ele
entregou Jesus à fúria dos seus malfeitores. E aí, a primeira vez que nós temos registrado Pilatos analisando a questão que foi trazida para ele sobre Jesus, a primeira vez em que ele se posiciona está em Lucas 23, versículo 4. Vamos ler todos nós? Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não acho culpa neste homem. Primeira vez. Ele diz: não acho culpa. Ouviu todas as acusações, ouviu tudo, e a primeiro parecer: não acho culpa neste homem. Muito bem. A segunda declaração teve um cunho mais oficial, e ela está registrada em Lucas 23, de 13 a 15. E nós vamos ler, porque agora é um parecer mais oficial ainda. Olha o que ele diz. Vamos lá, você consegue ler? Está um pouco menor para condensar tudo num quadro. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e disse-lhes: apresentaste-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, interrogando-o diante de vós, não achei nele culpa, das de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não-lo tornou a enviar, e eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Segunda análise do caso, ele diz: não acho culpa, não fez nada digno de morte. Muito bem. E agora, irmãos, em seguida, Pilatos era político. Ele propôs uma alternativa. A alternativa era um castigo corporal a Jesus e logo depois soltá-lo. Olha o que Pilatos diz, vamos ler, está em letra maior, vamos ler. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Isso está em Lucas 23, versículo 16. E chega a terceira vez. Na terceira vez que ele analisa o caso, ele traz, Pilatos, uma afirmação enfática e a proposta dita aos religiosos e ao povo de castigar Jesus e depois soltá-lo. Lucas 23, 22. Vamos ler? Então lhes falou pela terceira vez: mas que mal ele fez, não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Irmãos, você está diante de um juiz, e o juiz vai arbitrar a sua causa, e diz para todo mundo ouvir: não há nada que faça esse homem ser digno de morte. Mas mesmo assim, Pilatos cedeu à pressão, logo ele que não era muito de respeitar a opinião alheia. Um teólogo chamou Pilatos de homem que pecou contra a sua própria consciência. Pilatos, um homem que pecou contra a sua própria consciência. Mas antes de analisar a sua atitude, veja outras informações sobre Pilatos. Pôncio, o nome dele era Pôncio Pilatos. Pôncio significa pertencente ao mar. Mas alguns autores dizem que o nome Pôncio pode estar ligado à ponte. Você decide. Pilatos significa dardos. Pensa-se que ele recebeu esse apelido por militares, por ter sido um exímio lançador de dardos.
Algumas pessoas dizem que lançador de dardos não era literal, era no sentido figurado, que ele era um homem explosivo. E então ele lançava dardos com os seus gestos e com as suas palavras. Escolha você. Mas durante aqueles dias de julgamento, enquanto está rolando o julgamento e ele fazendo o seu próprio juízo e chegando à conclusão que Jesus não era digno de morte, ele recebeu no meio de tudo isso um aviso, um recado, um alerta, uma recriminação da esposa sobre Jesus Cristo. Está em Mateus 27, 19. Ele está lá julgando, ouvindo e resolve e recebe o recado da sua esposa que diz assim. Vou ler todo Mateus 27, 19, que diz assim: estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Recebeu essa nota da mulher, enquanto está julgando esse caso. E alguém disse, sendo supersticioso como todo romano era, ele ficou inquieto com esse recado, mas a pressão da multidão exerceu maior peso sobre a sua decisão do que o próprio recado da mulher. Porque em Mateus 27, 20 é dito assim, vamos ler? Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Aliás, quando a gente vai vendo a abordagem que Pilato fez do problema Jesus, porque Jesus se tornou um problema político para Pilatos. E quando a gente começa a perceber a maneira como Pilatos abordou a questão, a gente vê que Pilatos foi profundamente superficial. Primeiro tentou ignorá-lo, só se detendo nele por causa da pressão da liderança judaica. E isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 18, nos versículos 29 a 31, e mesmo com letra miúda, se os irmãos puderem, leiam comigo, por favor. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: levai-o convosco e julgai-o segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram: não nos é permitido executar ninguém. Irmãos, em outros tempos, essa situação seria resolvida facilmente pelos judeus que queriam matar Jesus. Porque pela lei judaica, alguém sob esta acusação seria levado à praça pública e apedrejado. Mas desde que Roma começou a governar sobre a província da Judéia, a pena capital, ou seja, a pena que designava a morte de alguém, ela só podia ser proferida pela magistratura. E esta era uma tarefa que estava agora nas mãos de Pilatos. Só Pilatos tinha competência para julgar esse caso. Só ele tinha competência para condenar ou absolver Jesus. Por isso que os líderes judaicos lhe disseram: a nós não é lícito matar ninguém. Marcos 15, 10. E eles estavam certos, porque agora o Sinédrio não podia fazer um julgamento final, tinha que submeter o seu julgamento
ao crivo de Pilatos. Era uma questão religiosa. Os judeus, por inveja, estavam trazendo Jesus para Pilatos. Eles não podiam matá-lo por questões religiosas. E então deram uma conotação política ao caso, dizendo que Jesus se fazia rei. Disseram que Jesus estava pervertendo a nação. Diziam também que Jesus estava vedando, proibindo que se pagasse tributo a César e afirmando ser ele o Cristo e o rei dos judeus. A legislação romana afirmava que só César podia ser chamado de rei. E então, o diálogo de Pilatos com Jesus, registrado em João 18, impressiona pela absoluta falta de vontade que Pilatos tem em apurar alguma coisa com seriedade, quanto mais de aprender alguma coisa. Ele acabou fazendo, no meio de tudo isso, uma das perguntas mais importantes que um homem sério podia fazer, mas ele também não ficou esperando a resposta. Lá no Evangelho de João 18:38, é dito assim: então Pilatos lhe perguntou a Jesus, que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus e disse-lhes, não vejo nele crime algum. Alguém disse, analisando esse episódio aí, a pessoa mais habilitada para responder sobre o que é a verdade estava diante dele. Mas ele virou-lhe as costas e grosseiramente retirou-se. E a partir daí, já que ele achava que não havia motivo para Jesus ser morto, Pilatos tentou livrar Jesus. Mas como a pressão das autoridades judaicas era grande, porque eles estavam ameaçando, caso Pilatos não admitisse a morte de Jesus, que iam levar a acusação de Pilatos. Pilatos estava fazendo pouco caso de alguém que estava se colocando no lugar de César. Então ele mandou espancar Jesus para ver se assim o espancamento satisfaria aos judeus. Isso está no capítulo 19, de 1 a 5, que os irmãos vão ler comigo, são 2 quadros. Juntos? Então Pilatos mandou espancar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinhos, e a puseram sobre a sua cabeça, vestiram-lhe um manto de púrpura, e aproximando-se dele diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes, eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse, aqui está o homem. Mas isso não satisfez os judeus. Ao ouvir deles que Jesus se intitulava Filho de Deus, então Pilatos ficou apavorado. Está lá em João 19, 7 e 8. Juntos leiamos? Mas os judeus lhes responderam, não, nós temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, pois declarou-se Filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Outra coisa que impressionou Pilatos foi, em todo esse julgamento, a postura serena de Jesus diante de toda essa situação. Isso está em João 19, de 10 a 12. Vamos lá?
Então Pilatos insistiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. A pressão, irmãos, era política, não era uma pressão pelos meios religiosos, eles não conseguiriam mandar Jesus à morte. E aí a pressão era muito grande e ele acabou cedendo, lavando as mãos e entregou para ser crucificado, capítulo 19, de 14b a 16. Vamos lá? E Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora, crucificam. E Pilatos lhes perguntou: crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Depois, o texto de João nos deixa sem saber o que Pilatos pensava exatamente e o que quis dizer com a atitude que nós vamos ler agora nos versículos 19 até o versículo 22. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com esta inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Então os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. E essa tabuleta com essa declaração de que Jesus era o Rei dos Judeus, ela foi exibida do palácio até o Calvário. Ela ficou colocada no pescoço de Jesus enquanto ele levava a cruz até o local da execução, perto do muro da cidade ao norte. E quando Jesus foi crucificado, a inscrição foi pregada na cruz acima da sua cabeça. E o que estava na cabeça de Pilatos ao escrever esses dizeres? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era ironia aos judeus? Era zombaria para com Jesus? Era desprezo por toda essa situação? O que vocês acham? Eu acho que era zombaria, era escárnio puro, tá? Mas você acha o que você quiser, tá bom? A sua atitude de lavar as mãos guarda uma certa semelhança com um preceito da lei judaica. Quando a gente vai a Deuteronômio, capítulo 21, quando se achava uma pessoa morta e não havia indícios de quem a matou, e não havia como saber quem a matou, depois de ter sido feito toda uma sondagem para ver quem assassinou aquela pessoa e não encontrar, os sacerdotes pegavam sangue de uma novilha, tá? E lavavam as mãos, tá? Sobre aquele sangue, naquele sangue, tá? E aí era como declarar que as nossas mãos não derramaram este sangue
nem os nossos olhos o viram. Era isso que prescrevia a lei lá em Deuteronômio. Então, irmãos, Pilatos agiu como se fosse um sacerdote, lavando as mãos diante de um morto desconhecido. Só que a morte de Jesus tinha autores conhecidos. E esse ato legal lá da lei de Moisés não se aplicava àquela situação que a gente pode inferir que Pilatos queria dizer: olha, eu sou inocente, não há nada comigo. Isso não tem nada a ver comigo. Mas o que aconteceu ali foi que Pilatos teve medo de se posicionar, ele foi pusilânime, e ele foi medroso, e fez a mais relevante pergunta que qualquer pessoa deve fazer a si mesmo. No meio daquilo tudo, ele faz uma pergunta muito importante: que farei então de Jesus que se chama o Cristo? Mateus 27, 22. E Pilatos perguntou-lhes: que farei então de Jesus chamado Cristo? E todos disseram: que seja crucificado. Essa é a pergunta crucial para se fazer de Jesus. Mas Pilatos mesmo não respondeu. Ele permitiu que respondessem por ele. E ficam aqui duas lições. Ninguém pode lavar as mãos diante de Jesus. E ninguém pode deixar que outra pessoa responda por ela sobre o que fazer de Jesus. E esse é um desafio para toda a humanidade, e somente a pessoa pode responder por si, porque no reino de Deus não há procuração espiritual. Cada pessoa deve decidir o que fazer de Jesus em sua vida. Pilatos decidiu mal ao não decidir, porque não decidir é, curiosamente, decidir mostrando que não o aceita. Pilatos agiu nos bastidores e no momento pré-cenário da morte de Jesus, mas ele ainda teve uma fala. E foi também uma outra frase muito conhecida, quando os religiosos pediram para não dizer e não colocar Jesus, rei dos judeus. E Pilatos, eles queriam que dissesse: ele se diz rei dos judeus. E Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Se com isso Pilatos estava reconhecendo que Jesus era o rei dos judeus, a sua situação fica um pouco pior, porque Jesus tinha lhe dito que o reino de Jesus não era desse mundo. Isso está em João 18, 36. Se estava reconhecendo Jesus como rei, tá? Pilatos se complicou um pouco mais, porque o teria reconhecido como rei, mas tratado como um criminoso. E a gente entende que não basta a gente fazer afirmações sobre Jesus. É preciso confessar Jesus como Rei e Senhor e como Salvador. Aliás, é o que diz lá o apóstolo Paulo: necessário que nós confessemos Jesus no nosso coração, crendo, e com a boca confessar publicamente. É isso que Jesus diz lá em Marcos 16, ao dizer: quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma confissão pública. Eu disse isso num sermão que preguei aí, acho que uns 4, 5 meses atrás. O que Jesus queria dizer é o seguinte: que para você ser salvo, não é que você tenha que se batizar, mas o batismo era uma confissão pública. Nós não batizamos ninguém à meia-noite, à luz apagada,
na casa da pessoa com os portões trancados. Batismo é uma cerimônia para todo mundo ver. E naquele tempo de Jesus, você ser batizado, declarando que Jesus era seu Salvador, o seu Senhor, o seu Rei, era uma afronta ao Império Romano e você podia pagar por isso. Você declarar que Jesus era o seu Deus. Era alguma coisa que você ia sofrer, possivelmente. E então Jesus disse, quem crer no interior e for batizado e publicamente manifestar que crer, será salvo. Não é que batismo salva, não. Paulo, ele em Romanos 10, 9, ele traduz isso de uma maneira melhor. Dentro dos propósitos divinos, a morte de Jesus era necessária. Isso isenta Pilatos? No plano de Deus, Jesus tinha que morrer pelos nossos pecados. Isso isenta Pilatos? Mas isso não isentou Pilatos na sua atitude. A moralidade dos nossos atos não foge com os propósitos divinos, irmãos. Não se esvai com os propósitos divinos. Pelo contrário, Deus se vale dos nossos atos, mas nós continuamos responsáveis por eles. Pilatos não foi um inocente. Ele era um homem que, na função dele, podia inocentar Jesus, mas ele foi covarde. E essa é uma triste advertência às pessoas que admitem Jesus como Salvador, mas só intelectualmente, e não levam até o fim o seu reconhecimento e não o confessam publicamente. Pilatos foi um político desastrado. Mas ao longo da história, nós brasileiros sabemos que ele não foi o único. Político desastrado, nós conhecemos aos montões aqui no Brasil. Tem havido muitos deles. A questão fundamental é que mandou colocar um título em Jesus, que a gente pensa que ele mandou colocar por zombaria, mas ele, se o colocou seriamente, não teve coragem de assumir esse título que colocou lá em sua própria vida. Se o colocou esse título, Rei dos Judeus, por sarcasmo, a sua culpa é maior ainda, porque ele zombou do Filho de Deus. Ele não teve coragem de tomar uma decisão que sabia que devia tomar. Isso é um alerta para nós. Nós temos que confessar Jesus. E eu tenho que confessar meus pecados também aos irmãos. Eu me lembro que com 16 anos de idade, passei para a Escola Técnica de Química e Têxtil do Senai. Eu sou formado em malharia e confecção. E eu me lembro que uma semana de trote lá, e era gente mexendo com você o tempo todo, mas no sábado era pior. Eles reuniam todos que foram aprovados, eram 120 alunos. Colocavam no meio de um campo de futebol. E o último trote era todos os alunos tinham que fumar um cachimbo da paz. Mas não era um cachimbo da paz. Eles mandavam fazer um charuto bem grandão, bem grandão. E babavam aquele charuto todinho, babavam, acho que cuspiam. E você tinha que dar uma puxada e eles vinham assim, colocavam aquela coisa um ao lado do outro e vinha. E estava chegando perto de mim e eu falei, se eu disser que não vou fumar isso, vai dar uma confusão danada, esses caras vão me pegar e vai piorar a minha situação. Eu vou dar uma fingida que dei uma nisso e acabou. Irmãos, eu já estava entregue, mas a gente não se conhecia. E há 4 posições na minha frente, vindo o charuto de lá,
estava um rapaz que disse assim: eu não vou fumar isso, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, eu não fumo isso. Aí eles falaram: não, se é por questão religiosa, então você não fuma não. E passaram para o outro, e o bonitão aqui, o que ele fez? Sou crente em Jesus Cristo. Falei isso, olha que cara de pau, sou crente em Jesus Cristo. Né, irmãos? E não fumei, mas eu já estava vendido, irmãos. A pressão não era minimamente igual à pressão que Pilatos sofreu pelos líderes religiosos e por aquela multidão. Mas por pouca pressão, eu estava vendido para fumar um charuto e não dar o meu testemunho. Irmãos, vocês acham que Deus achou que foi bonito o meu testemunho, irmãos? Não, Deus conhece a verdade no íntimo, né, irmãos? Eu estava vendido, eu ia fumar aquele charuto. Estou eu 4 posições antes daquele meu amigo, e aquele amigo viveu 2 anos ali e morreu de leucemia e deixou um testemunho lindo naquela escola. Fomos um grupo muito grande ao Jardim da Saudade. Ele era presbiteriano, ele deixou um testemunho e nós e os nossos colegas de turma ali ficamos profundamente tocados com a cerimônia de despedida, o testemunho da fé daquele garoto de um valor extraordinário que viveu poucos anos de vida, mas viveu fiel a Jesus. Irmãos, Deus quer isso da gente. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não sejamos como Pilatos. Eu aprendi na minha infância, estou terminando, um corinho que dizia assim: não quero ser como Jonas, a quem o peixe engoliu. E às vezes eu faço alguns estudos bíblicos e falo assim, eu devia cantar: não quero ser como Pilatos, né? A quem Jesus traiu. Eu não sei, irmãos, mas é uma lição para a gente. Sofremos pressões na escola, pressões no trabalho, pressões para irmos contra a nossa consciência, contra aquilo que sabemos que a palavra de Deus diz, pressões sobre os princípios bíblicos. E quantas vezes nós cedemos, ficamos tão preocupados com o que o grupo vai falar de nós. Mas quando nós somos corajosos e ficamos firmes, mesmo quando nós sofremos qualquer carga por termos a nossa posição, lá no fundo do coração daquelas pessoas, elas respeitam. Pastor Joed Venturini de Souza foi fazer medicina em Lisboa. Era minha ovelha na Igreja Batista da Amadora. Os colegas estavam na turma e disseram o que eles iam fazer. Cada um disse o que ia fazer. E o Joed, no meio daqueles alunos de medicina de Lisboa, disse: vou ser médico missionário na África. Todo mundo achou que Joed era um ET. Falou: esse cara é doido. O cara vai ser médico missionário na África, um futuro brilhante vai ser médico missionário. Sabe o que Joed foi? Médico missionário na Guiné-Bissau, durante mais de 10 anos. Nosso médico missionário. E aquela turma brincava e zombava do Joed durante todos os 6 anos de formação médica. Mas quando eles entravam em crise, eles procuravam Joed num canto e diziam para Joed: Joed, estou com um problema assim na família, você pode orar por mim? Você pode pedir à sua igreja para orar por mim? E quantos deles, na encolha, foram à nossa igreja, a um culto de oração como esse, pedindo oração porque eles não tinham saída? Foram à igreja do Joed,
Porque na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora em que a vida era real, eles conheciam uma pessoa que tinha estrutura, que tinha convicções, que tinha firmeza, que conhecia um Deus poderoso e era fiel no seu testemunho. Irmãos, que sejamos assim, que Deus nos use para a glória dele.